Segundo ano do ensino médio do Colégio Padre Viana. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá, dando continuidade. A gente vai trabalhar aqui nessa aula, a gente vai trabalhar aquela sequência dos cordados. Nas aulas anteriores a gente viu peixes, anfíbios e répteis. E agora, dando sequência, a gente vai continuar com as aves. E a primeira pergunta que eu faço, se você quiser pausar o vídeo, fica à vontade. Quem surgiu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? É bem simples. Se a gente for trabalhar uma sequência evolutiva, a gente sabe que a vida ela surgiu da água para o meio terrestre. Então, os primeiros animais cordados, em uma sequência evolutiva, pegando os craniados, aqueles vertebrados que a gente tem costume de pegar, que a gente está estudando, os primeiros animais que surgiram foram os peixes. A partir dos peixes surgiram os anfíbios. A partir dos anfíbios surgiram os répteis. E a partir dos répteis surgiram as aves. A partir das aves surgiram os mamíferos. Então, se a gente for dar uma analisada nos répteis, a gente vai perceber que esses répteis eles colocam ovos. Então, se ele coloca ovo, se o réptil coloca ovo e a ave ela veio de uma mutação de um réptil, logicamente o primeiro que surgiu foi o ovo. Apesar de ter aquele confronto entre os cientistas, uns que adotam que o ovo surgiu primeiro, outros adotam que foi a ave, a galinha que surgiu, enfim, certo? Se a gente for analisar, a gente vai ver que existe uma certa divergência no pensamento dos cientistas. Beleza? Então vamos ao que nos interessa aqui, que a gente iniciou só para contextualizar. Perceba aqui, aves, uma das características mais marcantes das aves, nada mais é do que a presença de penas, né? Então, é como se fosse uma característica peculiar logo. Você chega e diz, beleza, como é que eu vou considerar uma ave? Quando tiver pena. Além de outras características, logicamente, certo? Iniciando com as principais características e falando aí depois da sistemática dessas aves, a gente tem que, de início, falar sobre o quê? Sobre essa questão de conquista dos ambientes mais diversificados. Isso só foi possível graças a uma característica que é típica das aves e dos mamíferos, que é a questão da homeotermia. O que significa a homeotermia? Quando a gente estudou peixes, répteis e anfíbios, a gente percebeu que esses animais eles não possuem uma temperatura interna constante. Então é tanto que determinado réptil ele tem que ir para o sol, certo? Para poder esquentar, depois ele tem que voltar para um ambiente, uma sombra, justamente para poder baixar a temperatura do seu corpo. Aqui não, aqui é diferente. Nas aves e nos mamíferos, a gente possui o que? Uma homeotermia, uma capacidade de manter uma temperatura constante. Se ele estiver num calor intenso, no frio intenso, a temperatura dele vai ser constante. Se a gente for pegar os mamíferos, a gente percebe que a nossa temperatura é em torno de 36, 37 graus. Certo? E vai estar constante, a não ser que você esteja doente, você esteja com febre. Enfim, certo? Nos ambientes que podem ser encontrados aves e mamíferos, quais são os ambientes? Todo e qualquer tipo de ambiente, graças ao quê? A essa característica que eu acabei de falar. Logicamente, por conta dessa característica da homeotermia, deles serem também chamados de endotérmicos, eles tiveram muito maior sucesso do que os répteis, certo? Detalhe, eles são os únicos animais que são homeotérmicos. Os demais, para trás, as três classes, a gente percebe que não são, certo? Como eu falei, a temperatura é elevada e constante, que é diferente da do meio ambiente. Se tiver muito frio ou muito quente, a temperatura vai ser a mesma, certo? Detalhe desses animais. A gente sabe que esses animais possuem uma característica típica deles, que é a questão do voo. Não só da pena, mas a questão do voo. Ah, Carlinhos, mas não é todo tipo de ave que vai voar. Beleza, mas quando a gente fala das aves, a gente já lembra logo do quê? Do voo. Então, é por conta essa característica só é por conta de quê? Da alta taxa metabólica, certo? Então, eles possuem determinadas características que fazem com que eles tenham essa capacidade de voo. Então, para isso, pessoal, eles têm que ter uma alta taxa metabólica, ou seja, é direto gastando energia. Então, se ele está direto gastando energia, logicamente ele tem que ter um sistema respiratório e um sistema circulatório bastante eficiente, que é o que a gente vai trabalhar mais na frente dos slides, certo? Então, possui uma alta taxa metabólica,
combustão de glicose com alto consumo de oxigênio. Direto. Quando eu falo de energia, automaticamente eu já estou falando de quê? De respiração. Então eu estou falando de quê? Lógico, você vai nutrir, né? O animal ele vai nutrir e a respiração vai ser intensa, certo? Por isso que é totalmente dependente da eficiência desses sistemas, tanto respiratório como sistema circulatório. Quais são as características que favorecem a homeotermia nessas aves? É justamente o que? A presença de penas. Observem aí, certo? Esse pássaro. Detalhe, eles possuem a pele, certo? Com revestimento de queratina, não possuem nenhum tipo de glândula, possuem só uma glândula, que é chamada glândula uropigial ou uropigiana, que eu acho que vocês já devem ter percebido. Se pegar um pato, você começar a analisar um pato em uma lagoa, você vai observar em um lago, você vai observar que o quê? Que aquele pato ali, vez por outra, ele fica fazendo isso, né? Com o bico, como se fosse passando o bico lá na porção final do sistema digestório. Ali é onde você vai encontrar essa glândula, né? Que é uma glândula que fabrica uma secreção oleaginosa, que é justamente para não encharcar as penas desses animais. Já pensou? O animal nadando, se você pegar ele, um pato, e jogar aqui na água e tirar, você vai ver que praticamente ele não se molhou. É justamente por conta dessa secreção, desse óleo que eles produzem. Perfeito? Que é o que garante justamente essa questão também do isolamento térmico. Com relação às funções vitais, às características, certo, de fisiologia desses animais, dessas aves. Eles possuem o coração, que são divididos em quê? Em 4 cavidades. Observem que aqui, olha a diferença aqui. Agora nós temos 4 cavidades. Quais são essas 4 cavidades? 2 átrios e 2 ventrículos. O coração, observem aqui, ó, o coração é dividido em 4 cavidades. Aqui você observa, ó. Aqui é como se fosse uma cavidade, aqui um átrio, aqui outro átrio, aqui embaixo um ventrículo e aqui outro ventrículo. Pronto, aqui ó, átrio, ventrículo e ventrículo. Do lado esquerdo do corpo só vai passar sangue o quê? Arterial. Por que o sangue arterial? Porque é o sangue rico em oxigênio, onde vai nutrir, oxigenar todo o organismo. Do lado direito, você vai observar o quê? Sangue venoso. O que seria esse sangue venoso? É aquele sangue que é pobre em gás de oxigênio e rico em CO2. Beleza? Aí você pode até dizer, oxe, Carlinhos, por que é que essa imagem está aqui, ó, do lado direito? Observe que esse coração é como se tivesse uma pessoa, aliás, essa ave de frente para você, entendeu? Então significa dizer que aqui, ó, seria lado esquerdo. E observe que é bem fácil de você entender por conta da coloração. Vermelho é rico em oxigênio, sangue arterial. E azul é rico em dióxido de carbono, sangue o quê? Venoso, perfeito? Então, beleza. Possui o coração com 4 cavidades. Aqui a gente já pode dizer que é uma circulação, a gente já sabe que os demais também são. Uma circulação fechada. Por que fechada? Porque o sangue circula totalmente dentro de vasos. Por que diz que é dupla? Pessoal, diz que é dupla porque o sangue ele percorre 2 vezes o coração para poder ir para o corpo, entendeu? Ele vem do lado direito, que é o sangue pobre em gás de oxigênio, vai para o coração, do coração retorna vai para o pulmão, do pulmão retorna para o coração, para daí ir para o corpo. Então possui uma circulação dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. E uma circulação que vai ser chamada de completa. Por que circulação completa? Porque o sangue não se mistura, o que caracteriza uma maior eficiência. Lógico, esses animais eles são bastante ativos, eles possuem uma alta taxa metabólica. Então, se eles possuem essas características, ele tem que ser bastante eficiente com relação à questão de circulação para oxigenar sempre os tecidos, certo? E a questão da respiração também. Beleza? Aqui, ó, isolamento mais regulação térmica é o equivalente ao quê? À sobrevivência. Com relação a essa questão da digestão desses animais, como é que é feita a digestão desses animais? É uma digestão que ela vai ser completa, iniciando na boca e terminando na porção final do sistema digestório. Ânus? Não. Cloaca. Por que cloaca? Porque é um orifício que serve para 3 funções: reprodução, excreção, é por lá que vai sair a urina e por onde vai sair justamente o quê? As fezes.
beleza? E é importante salientar que, em se tratando desses animais aqui, eles não possuem uma espécie de um órgão voltado à questão de armazenamento dessas substâncias, desses nutrientes, justamente porque o animal ele tem que ter leve para facilitar o voo. Perfeito? Então, com relação à digestão, aqui nós temos a boca, começa na boca, depois vai para uma faringe, dessa faringe vai para o esôfago, presta atenção aqui agora, tipo desses animais. Depois do esôfago, chega e numa parte que é chamada de papo. O que é papo? É uma dilatação desse esôfago, certo? Uma espécie de uma bolsazinha no esôfago, onde o alimento ele vai ser armazenado temporariamente, viu? Temporariamente. Para quê? Para umedecer esse alimento. Depois, detalhe, não sofre ação de enzimas. Depois do papo, vai para onde? Para o primeiro estômago, que é chamado de estômago proventrículo. Por que primeiro estômago e por que esse proventrículo? Na realidade, esse estômago, esse primeiro estômago, é onde você vai encontrar a ação de determinadas enzimas. Aqui sim, é um estômago químico. Por que químico? Porque vai sofrer a ação de determinadas enzimas. Para quê? Para poder quebrar esse alimento e facilitar a digestão. Perfeito? Depois desse proventrículo, vem para onde? Vem para uma estrutura que todo mundo ama, né? Quando pega uma galinha cozida, que é a moela. A moela, na realidade, vai ser um estômago mecânico. É o segundo estômago, presta atenção. O primeiro vai ser químico, que sofre a ação das enzimas. O segundo vai ser mecânico. Por quê? Porque observem que essas aves, elas não possuem dente. Por que elas não possuem dente, Carlinhos? Justamente para poder diminuir o peso do corpo, galera, para poder voar, entendeu? Então não possuem esses dentes. Em compensação, tem essa estrutura que serve justamente para triturar esses alimentos. E depois vai para o intestino delgado, não tem intestino grosso, justamente para essa questão de dificultar esse armazenamento, enfim, lá no intestino delgado, e depois desemboca na porção final, que vai ser a cloaca. Então possui sistema digestório completo. Com relação ao sistema respiratório, a gente já falamos agora do sistema circulatório e agora o sistema respiratório. O sistema respiratório é muito eficiente. Por que é muito eficiente? Porque além dos pulmões que eles possuem também uma espécie de sacos aéreos. Observem aqui pela imagem, você analisando aqui, possui os pulmões e nesses pulmões possui esses sacos aéreos, justamente para o quê? Para diminuir esse peso desse corpo. E detalhe, se você for analisar também, os ossos dessas aves são espécie de ossos pneumáticos, ossos ocos, que essas bolsas aqui estão justamente em contato com esses pulmões e liberando ar quente para esses ossos. Porque a gente sabe que o ar quente, a tendência é ele fazer o quê? A menor densidade e subir, certo? Então eles possuem esses sacos aéreos com fluxo de ar unidirecional, esses ossos pneumáticos. A excreção desses animais, dessas aves, é uma excreção que é ácido úrico. Se a gente for analisar os três, amônia, ureia e ácido úrico, o que menos precisa de água para a questão de dissolver vai ser o ácido úrico, certo? Então eles é como se fosse assim. A partir do momento que eles já se alimentam, né, pelo simples fato deles baterem as asas, ele faz a contração, certo? De quem? Desses músculos aqui, que já contrai justamente o quê? O sistema digestório, ele já elimina. Perfeito? E como eu falei para vocês, os pulmões eles são muito eficientes, coração com 4 cavidades, e o suprimento vai ser muito alto e constante de oxigênio. Se tem um suprimento enorme de oxigênio, a gente já relaciona diretamente a questão de quê? Da respiração e das elevadas taxas metabólicas. Perfeito? A gente sabe que esses animais, eles voam. E eles podem ser classificados em 2 tipos. Quais são os 2 tipos de aves? As aves, elas podem ser chamadas de ratitas ou de carinatas. Presta atenção numa coisa. Com relação à ave, pessoal, por que ela vai voar? Ela vai voar porque ela possui, certo? Nós possuímos um osso aqui, que é chamado de osso
externo, não é externo com X, é com S, externo, beleza? Graças a esse osso externo que a gente possui, a gente vai para a academia e consegue fazer aquelas movimento que é chamado de voadora, não é assim? Então é justamente aos músculos que se prendem a esse externo. No caso das aves, além desse externo, eles possuem uma espécie de uma curvatura, certo? Em um osso que vai ser chamado de quilha ou carena. É como se fosse uma espécie de uma projeção desse osso. O nosso vai ser chato, deles vai ser assim, ó, para frente, né? É como se diz estufado. Então é graças a essa estufação, não sei nem se existe essa palavra, que acontece o quê? Que se prendem os músculos que são altamente eficientes, que facilitam justamente a questão de quê? Do batimento das asas. Então, as aves elas podem ou não ter essa carena, certo? Essa quilha. É bem simples, mecanismo de memorização. Quando possuem a carena, elas são chamadas de carinatas. Quando não possuem a carena ou que é muito pouco desenvolvido, eles são chamados de ratitas. Então, como a carena está relacionada à questão do voo, aquelas aves que voam, elas são chamadas de carinatas. Aquelas aves que não voam, elas são chamadas de ratitas. Beleza? Aí você pode observar que tudo tem uma exceção. Que exceção seria? O pinguim. O pinguim ele tem uma carena desenvolvida, mas ele não voa. Então, para que serve isso? Porque o pinguim ele vai ser aquático. Ele é um excelente nadador. Então, precisa também de quê? Desses movimentos dos músculos. Então, tem que ter, logicamente, uma carena desenvolvida. Certo? Como eu falei para vocês, quais são as adaptações, as características que permitem com que esses animais eles voem? Os ossos, como eu falei para vocês, são ossos pneumáticos, porque tem uma redução da densidade. O corpo, se vai voar, logicamente, tem que ser o quê? Um corpo aerodinâmico. Diferente de um animal aquático, que tem um corpo hidrodinâmico, beleza? Tem que ter a presença de quê? De asas, aqui ó, asas, o osso externo com quilha, como eu falei para vocês, né? Detalhe, ausência de bexiga urinária, justamente para você poder, para não armazenar, entendeu? Então o animal ele já se alimenta e automaticamente já acontece essa digestão, essa excreção e esses resíduos já vão ser eliminados. A partir do momento quando ele faz isso, que bate as asas, ele já causa uma contração também do sistema digestório, certo? Para poder ser eliminado. Beleza? Não possuem bexiga urinária. A questão que eu falei também da homeotermia, certo? E o ovário e o oviduto únicos, unilaterais esquerdos e ativos só no período reprodutivo. Aqui está mais voltado à questão da reprodução, certo? Vocês vão dar uma analisada no material de vocês e vocês vão perceber que lá tem tudo detalhado, certo? Com relação à reprodução desses animais, eles possuem uma reprodução voltada à questão de quê? De uma fecundação interna. Aí você vai dizer, fecundação interna? Exatamente, eles são dioicos, possuem, em muitos casos, possuem o dimorfismo sexual, que é quando você consegue diferenciar o macho da fêmea, possuem uma fecundação interna, mas o desenvolvimento do ovo vai ser externo. Lembrem-se, ovo, né? São animais ovíparos e o desenvolvimento vai ser externo do corpo, certo? Ao corpo. Justamente para o quê? Para não pesar no corpo e dificultar a questão de quê? Do voo. Eles possuem, aqui já tem algumas novidades, possui os anexos embrionários córium, amnium, vesícula vitelina e o alantoide. Aqui a gente vai ver, pessoal, para vocês entenderem bem detalhado, quando a gente começar a trabalhar aquela aula que está faltando de embriologia, que eu vou trabalhar com vocês, entendeu? Então o córium, na realidade, vai ser uma películazinha fina do ovo. Imaginando aí o ovo, é uma películazinha fina que está relacionada à questão de trocas gasosas, quando o indivíduo ainda está lá em desenvolvimento no ovo, né? O âmnio nada mais é do que aquela bolsa, certo? Aquele líquido amniótico, certo? A bolsa chamada bolsa d'água. A vesícula vitelínica, que nada mais é do que possui uma substância que é chamada de vitela, vocês vão ver lá na frente, e é como se fosse nutrientes. E esse alantoide que está voltado mais à questão de armazenar excretas enquanto ele não sai do ovo. Depois vocês vão ver essa parte. Os ovos, eles possuem cascas que são chocados pelas fêmeas, certo? A pele vai ser seca, rica em queratina e sem glândulas,
exceto nas aves aquáticas que possuem essa glândula uropigiana, como eu já falei para vocês. É aquela âmpula aquela glândula que secreta aquela gordura, que vai ser justamente dispensável para não encharcar as penas das aves aquáticas. Perfeito? E aqui nós temos o que? Mostrando para vocês o que são esse âmnio, o embrião aqui, ó. O âmnio é como se fosse uma cascazinha, uma películazinha bem fininha, que fica no ovo, certo? Essa casca é a casca que vai ser transferida cálcio dessa casca depois para esse embrião, certo? O âmnio, o âmnio vai ser a bolsa da água. O córeo vai ser uma cascazinha, uma películazinha fina, bem branquinha. Quando você cozinha o ovo, dá para ver uma películazinha, certo? O alantoide está relacionado à questão de quê? De armazenar excretas, e a vesícula vitelínica vai estar relacionada à questão de quê? De fornecer nutrientes enquanto ele está lá no ovo, o embrião. Em outras palavras, para tu não esquecer, ó, o alantoide é como se fosse a fralda e a vesícula vitelina é como se fosse a mamadeira. Tá entendendo? Perfeito? Com relação à questão da excreção, como eu falei para vocês, eles excretam através de rins metanéfricos, e o sistema nervoso desses animais é formado por 12 pares de nervos cranianos. Perfeito? Pessoal, vou ficando por aqui, não tem muita coisa para a gente trabalhar nesse capítulo, é muito fácil, muito simples, né? As principais características a gente já viu, certo? E atendendo a alguns pedidos aí, justamente para a galera não vir para o meu PV e perguntar quais são as atividades. É simples, pessoal. Se eu estou trabalhando aves, eu vou passar a atividade de aves. Então você vai pegar o seu livro, sua apostila, vai lá, olha aves, terminou aves. Tem uma atividade ali relacionada a aves. Aí vai para o caderno de atividades. Passou uma atividade relacionada a aves. Então muita gente me perguntando no PV: essa atividade quais são as páginas? Então coloquei aqui justamente para não atrapalhar. Não precisava, mas eu coloquei. Então aqui do livro vocês vão fazer as páginas 55 e 56, as questões de 1 a 6. Do caderno de atividades vocês vão fazer as páginas 28, 29 e 30, as questões de 27 até a 31. Então, pessoal, vou ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, e sem mais para o momento, valeu, galera.